Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Boa tarde, irmãs, graça e paz. Primeiro eu gostaria de estar falando para as irmãs. Estou com muita saudade de todas as irmãs e de dar um abraço em cada uma de vocês. E eu espero que vocês estejam bem, tanto fisicamente, que não tenham adquirido nenhuma doença, estejam bem de saúde, e também emocionalmente, espiritualmente, porque são dias que nós olhamos para a televisão e vemos os noticiários, as notícias, e realmente não sabemos o que pensar, o que fazer, mas nós temos a certeza, né, que temos um Deus que está cuidando de nós, e vamos procurar saber o que Ele quer para as nossas vidas, através dessa doença, se é mais oração, se é mais leitura, e estamos, né, com esse intuito mesmo para continuar nosso estudo do livro de Virtudes. Estando longe, não podemos nos reunir em nenhuma casa e nem na nossa igreja, estaremos ainda nos alimentando, né, nos alimentando da palavra de Deus, e esse foi o livro que ficamos de estudar esse ano, e vamos fazer um estudo dessa forma. Eu não tenho tantas habilidades assim de falar no microfone aqui, gravando, mas eu me dispus a fazer, pensando mesmo da gente ter um momento de estudo e não perdermos, né, essa oportunidade. Temos passado por muitos dias de dificuldades, nós precisamos lembrar. Precisamos estar lembrando, sempre meditando que o nosso Deus, Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus bom, um Deus justo, paciente, e Ele não muda, Ele é verdadeiro, Ele está no controle das nossas vidas, e por isso nós podemos confiar totalmente e plenamente nele. Ele é digno de toda a nossa adoração e a nossa gratidão. Apesar de todas as dificuldades, nós sabemos que Deus está conosco em todos os momentos. Então, irmãs, vamos continuar nosso estudo do livro Virtudes, da autora Nancy Wilson. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de adquirir o livro, né, mas eu gostaria primeiro de relembrar do capítulo 1. O capítulo 1, o tema é o que é virtude. Ela fala que a virtude tem relação com o comportamento ético e está relacionado ao caráter. Como cristãs, devemos ser um caráter piedoso, mas esse caráter não adquirimos por nós mesmas. Temos o Espírito Santo, e aquilo que expressamos em virtude revela o que ele tem feito em nosso interior. Então, a gente vai expressar aquilo que o Espírito Santo tem feito em nosso interior. Mesmo aquele que já recebeu a graça e o perdão, ele ainda pode se desviar um pouco do caminho. Sendo assim, nós precisamos buscar a virtude e não achar que já temos. E aí a autora vai prosseguir, dando exemplos de mulheres que são chamadas de virtuosas, como Ruth e distintas mulheres da comunidade descrita em Atos. Então, as virtudes são boas qualidades que a palavra de Deus define em nós. A autora nos apresenta alguns textos que nos mostram que devemos buscar essa virtude. Filipenses 4:8 e 2 Pedro 1, de 5 a 8. Então, só conseguimos alcançar virtudes e dar frutos através da graça de Deus presente em nossas vidas. Então, temos o Espírito Santo, mas precisamos da graça de Deus para podermos alcançar as virtudes. Então, agora, né, começando no capítulo 2, que é o tema do nosso estudo de hoje, ela vai falar da primeira virtude. É uma palavra que muitas vezes acho que a gente nem escuta, né, com tanta frequência. E ela vai falar sobre diligência. E é por isso mesmo que ela inicia dando o significado de diligência. Diligência significa trabalhar duro,
ter cautela, empenhar-se naquilo que faz. Significa esforço constante e cuidadoso. Não apenas se empolgando no começo, mas perseverando nos anos adiante. Não de forma desleixada ou descuidada. Diligência implica trabalho constante e fiel. Fazer um trabalho suado significa suar para servir bem. Então nós sabemos, o que é fazer um trabalho suado, sabemos tudo isso. Aquele esforço que a gente faz para fazer o melhor, e isso é diligência. Implica não só começar o trabalho, mas ser constante e fiel naquele trabalho que já realizamos. E é isso que o dicionário também vai falar pra gente. Ele coloca pra gente o dicionário, que eu vi algumas definições do dicionário que fala presteza, zelo, aplicação. E o antônimo, ou seja, o contrário disso seria apatia ou indiferença. Então, diligência é esse trabalho que nós devemos ter com muita responsabilidade. Como a autora coloca, é um esforço constante e cuidadoso, ou seja, com zelo e não apenas se empolgando, começa, se empolga, mas no final a gente acaba negligenciando. Passamos a fazer de qualquer jeito, então precisamos sempre estar pensando sobre isso, a respeito do que estamos fazendo, do nosso trabalho, como ele está sendo feito e sempre estar fazendo avaliações, tá? Se estamos sendo diligentes ou não. Então, continuando o livro. A mulher descrita em Provérbios 31 é nada menos do que diligente. Portanto, examinemos alguns desses versículos que descrevem suas atividades e vejamos como se encontramos um bom retrato da diligência a ser imitada. Como sempre vemos em Provérbios 31, é uma mulher que realmente se dedica naquilo que faz. E aí no versículo 13 ela fala assim: busca lã e vinho e de bom grado trabalha com as suas mãos. Aí a autora continua: observe os verbos nesse período, busca e trabalha. E observe que a expressão a descrever como ela busca e trabalha é de bom grado. A mulher que trabalha de bom grado é uma trabalhadora bem disposta. Você sabe como se parece e se porta aquela mulher que é uma trabalhadora indisposta, com cara de paisagem e postura rabugenta. Muitas vezes fazemos alguns trabalhos que não gostaríamos de fazer e acabamos fazendo dessa forma, com cara de paisagem e postura rabugenta. Uma vez que todo o nosso trabalho deve ser oferecido ao Senhor, essas são as atitudes que devem acompanhar o nosso trabalho: disposto e alegria. A mulher descrita aqui está usando suas mãos para embelezar e glorificar. Aos olhos dela, aquilo para que foi chamada era o seu trabalho, e ela havia sido chamada a administrar uma grande casa. Assim como nós mulheres casadas, somos chamadas a administrar a nossa casa, os nossos maridos, os nossos filhos, temos os nossos afazeres, Algumas trabalham fora, outras trabalham mais quando estão em casa. Então, nós fomos chamadas a administrar a nossa casa. Aquelas que não têm casa ainda, foi chamada com certeza para um outro trabalho. E esse trabalho também deve ser feito com diligência. E aí, no Provérbios 31, ela continua. Versículo 15. E ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Então, gente, ela madruga e dá o início ao dia. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela não é covarde, ela não tem receio de trabalhar. No versículo 18. A sua lâmpada não se apaga de noite. Essa é uma mulher que não trabalha olhando com pressa para o relógio. Ela não presume o término do trabalho só porque o sol já se pôs. O versículo 27 fala: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então a autora coloca: ela é cuidadosa em cuidar das suas responsabilidades, sem relaxar, sem deixar as coisas de lado. Ela tem as necessidades sobre o radar, ao que indica, ela pode delegar tarefas e não precisa fazer tudo sozinha, mas quando ela delega, ela se certifica de que haverá um acompanhamento.
Então, gente, essa mulher, ela é incansável, né? Nós nos cansamos. Não conseguimos acordar todos os dias de madrugada e trabalhar até tarde da noite, porque o nosso corpo também precisa descansar. Mas o mais interessante aqui é que o que ela faz com diligência, ou seja, com responsabilidade. Ela sempre está cuidando do que é dela. Ela realmente não tem preguiça, porque é diferente da gente estar cansada e da gente ter preguiça de trabalhar. E aqui ela continua: a ociosidade é sempre um perigo, e esta mulher não cede. Você não a encontrará confortável em seu computador ou celular, passando horas mexendo nas redes sociais. Ela tem muito o que fazer. A Bíblia tem uma admoestação específica para mulheres que desperdiçam o tempo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,6. Essas mulheres, elas são vulneráveis por terem o fardo de uma consciência culpada e serem facilmente desviadas do caminho. Elas são preguiçosas, corporal e intelectualmente, portanto, são presas fáceis dos falsos mestres. Então, irmãs, aqui eu gostaria de falar uma observaçãozinha sobre a questão das redes sociais. As redes sociais, não é errado você ter uma rede social, você está vendo uma rede social. Ela coloca aqui: não a encontrará confortável em seu computador ou celular passando horas mexendo nas redes sociais. É isso que ela fala. Não é que seja errado você mexer, mas você passar horas nas redes sociais. É isso que ela põe. Gostaria de deixar um breve comentário, sobre isso. Sobre essa questão das redes sociais e o que ela pode alimentar dentro dos nossos corações. Existem materiais de ótima qualidade nas redes sociais, irmãs, de muito boa qualidade mesmo. Mas também há muitos perigos nas redes sociais. Se nós não tomarmos cuidado, de fato, ela pode nos viciar. E como consequência, distanciamos as pessoas com quem convivemos e amamos. Aqueles casos que a pessoa não consegue deixar de olhar o celular por pouco tempo e começa a trocar a atenção das pessoas que estão em volta pelo celular. Então, aquelas pessoas que não conseguem nem se alimentar sem olhar no celular. Porque existe isso, e existe bastante. Então, começa a se avaliar. Eu já tenho me avaliado bastante em relação a isso. Porque se você começa a mexer nas redes sociais, daqui a pouco dá uma, vem duas e você tá ali. E vai deixando todas as outras coisas que você tem para fazer e tá ali preso. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente começa a ficar viciado, né? Então, elas têm essa questão. Só que no nosso coração, o que ela pode causar? Às vezes, elas podem nos deixar ansiosas com o excesso de informação, né? A gente vê muita coisa e acaba ficando mais ansioso. Às vezes, insatisfeitas, né? Quando começamos a observar de uma forma diferente a vida das outras pessoas, e às vezes tem aquele grande perigo da comparação. A autora continua admoestando as mulheres sobre o perigo da ociosidade, que é nada mais do que o perigo da desocupação. E aí, em 1 Timóteo 5, de 11 a 15, fala: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Então, o apóstolo Paulo coloca isso lá na carta 1 Timóteo. Aí ela continua: a cura de Deus para a ociosidade é o casamento,
os filhos e a administração do lar, algo profundamente importante para fazer, que exige diligência permanente. Então nós sabemos a grande responsabilidade que é ter um lar para administrar, ter um marido para cuidar, ter os filhos para cuidar e ainda educar os filhos no Senhor. Então nós temos toda essa responsabilidade que exige muita essa questão de perseverança e constância, que é justamente isso a diligência. Não é eu fazer um dia e não fazer mais. Não, eu vou cuidar da minha casa todos os dias. Eu vou cuidar do meu marido todos os dias, dos meus filhos da mesma forma. Então eu preciso ter a diligência, que é essa responsabilidade contínua e constante, de estar cuidando bem daquilo que Deus me deu. Então isso também entra um pouco na questão da mordomia, da questão da boa mordomia, né? Que nós devemos cuidar bem dos nossos maridos, dos nossos filhos, da nossa casa, de tudo que Deus tem nos dado. Devemos cuidar bem. Então, Deus não apenas odeia a ociosidade, mas também abençoa a diligência. Infelizmente, existem muitos casos ainda, né? Mesmo nós sabemos de toda essa responsabilidade de mulheres que têm as suas casas, maridos e filhos e ainda assim estão desocupadas. Algumas terceirizam, né, seu trabalho, dão para outras pessoas esse trabalho, mas em prol de quê? Não é porque não tem tempo, é para ficarem numa posição de desocupação. Isso é o problema. O problema não é você terceirizar o seu serviço, e sim, a partir desse serviço, você ficar desocupada. Muito bem, obrigada. E outras simplesmente não fazem mesmo. Elas nem terceirizam, elas deixam para lá o serviço que é seu. Então a autora continua aqui nos mostrando alguns versículos de que Deus ele abençoa a diligência. Em Provérbios 17:27 fala: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 10:4 fala: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 12:24, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. E Provérbios 13:4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Toda diligência deve começar primeiramente com a diligência espiritual. Se formos espiritualmente ociosas, somos ociosas também no ato de servir. E aí aqui ela coloca 3 versículos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:14-15. 2 Pedro 1:5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé à virtude. Então aqui, eu gostaria de falar o seguinte: não tem como separar a nossa vida espiritual da nossa vida comum. Somos aquilo que nos alimentamos. E a gente vai expor aquilo que está dentro do nosso coração através de atitudes e do que falamos. Então não tem como separar. Se formos diligentes espiritualmente, também seremos diligentes em outras coisas. Das nossas tarefas, dos nossos afazeres, seremos também diligentes. Ela fala aqui de começar a prestar atenção a respeito da nossa diligência inicialmente espiritual. E aí a gente vai conseguir enxergar se estamos sendo diligentes também nas outras nossas tarefas comuns. O que ela conclui, eu vou deixar para vocês o que ela põe aqui no livro. Deus deseja que o seu povo seja frutífero. Ser frutífero é prestar obediência cheia do Espírito aos mandamentos de Deus, a todos eles. Devemos ser diligentes quando o assunto é o nosso chamado, e devemos ter toda a diligência quando o assunto é a nossa fé. Devemos confirmar nosso chamado e eleição. Temos o dever de cuidar bem do estado da nossa própria alma. Devemos cuidar da nossa própria caminhada cristã, quer dizer,
damos atenção, vigiamos e trabalhamos, e tudo pela graça de Deus. Então devemos sempre nos esforçar para ter zelo em tudo que fazemos, seja dentro das nossas casas, cuidando do nosso marido, dos nossos filhos, quando saímos para um trabalho, para a igreja, quando temos as nossas tarefas na igreja, estamos colocando realmente aquilo que Deus colocou para a gente em prática. Devemos ser realmente diligentes e responsáveis por aquilo que Deus nos deu. Seja cuidar da nossa casa, seja cuidar realmente dos nossos maridos, nossos filhos, seja até mesmo cuidar dos nossos pais, quando eles já estão com uma dificuldade realmente de se locomover, quando eles precisam do nosso cuidado. Então, devemos ser diligentes. Não devemos ser aquelas pessoas que começam algo e depois, quando não somos mais elogiadas ou quando não tem ninguém vendo, começamos a deixar de lado o nosso trabalho. Ou começamos a fazer ele sem zelo, sem realmente o devido cuidado, sem aquela questão mesmo de responsabilidade, de fazer de bom grado. Devemos nos esforçar para trabalhar para o Senhor em tudo o que fazemos. Tudo. Devemos procurar servir a Deus em tudo o que estiver a nosso alcance. Seja fazendo uma comida, seja limpando a nossa casa, seja fazendo qualquer coisa. Se Deus colocou isso nas nossas mãos, nós devemos fazer com diligência. Então, como a gente já falou aqui um pouco, eu gostaria de deixar dois versículos que estão lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, obrigada pela sua atenção. Se Deus assim permitir, o nosso próximo estudo desse livro será na casa da irmã Maria de Fátima, no dia 20 de junho. E em breve eu vou estar passando para vocês informações sobre a continuidade da nossa programação, que nós teríamos também uma programação para o mês de maio, e eu vou estar passando algumas informações, tá? Então, que Deus continue abençoando as nossas vidas, abençoando a vida de cada irmã que está ouvindo esse áudio. Realmente eu peço que Deus seja com a irmã, seja emocionalmente, espiritualmente, e que cuide realmente da sua saúde, faça o que estiver ao seu alcance, se proteja da melhor forma. É isso que podemos fazer, entregar principalmente as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, tudo na mão de Deus. Então, até mais, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Perdida estou.